Olá, eu sou Maria José, é um prazer participar novamente do CIG. Eu sou pesquisadora do IAV e vou apresentar o trabalho Formulação Matemática para o Planejamento de Rota para Veículos Aéreos em Cenários de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Este trabalho está sendo desenvolvido em parceria com os meus colegas do IAV, o pesquisador Cláudio Federico, da Divisão de Energia Nuclear, e as pesquisadoras Mônica e Ana Cláudia, da Divisão C4ISR, também do IAV. Minha apresentação vai seguir este roteiro, onde primeiro vou apresentar a motivação do trabalho, falando um pouco sobre o cenário de defesa QBRN e sobre como o problema de roteamento pode ser utilizado neste contexto. Em seguida, vou apresentar a formulação matemática proposta e um exemplo ilustrativo para mostrar a aplicação desta metodologia. Algumas propostas de trabalhos futuros serão também apresentados visando a aplicação da metodologia em cenários reais. A ocorrência de acidentes nucleares, como Fukushima e Chernobyl, evidenciaram a vulnerabilidade de países em efetuar ações de resposta e de mitigação de danos provocados por acidentes dessa magnitude. Evidenciaram também que as consequências ambientais, econômicas e sociais podem ser devastadoras e potencialmente irreparáveis. Dessa forma, fica ainda mais evidente a necessidade de realizar pesquisas visando gerar consciência situacional para auxiliar no processo de tomada de decisão e contribuir na preparação efetiva e no enfrentamento de situações nesse tipo de contexto. O uso de meios aéreos tripulados em cenários dessa natureza pode ser fundamental para reduzir o risco envolvido e o tempo de resposta nas operações de resgate. Este risco pode ser ainda menor se as rotas forem geradas levando em consideração informações prognósticas sobre o acidente e sua dinâmica no meio ambiente, pois o uso dessas informações pode minimizar a exposição acidental da aeronave, mas principalmente dos pilotos e da tripulação. Além disso, o IAV é responsável por prover o suporte técnico-científico ligado à atuação da FAB em cenários de DQBRN e, atualmente, é o responsável também na FAB pela operação do software Argus. O Argus permite obter uma visão geral do cenário e, em caso de um acidente, permite criar um prognóstico de longo prazo de como a situação pode vir a se desenvolver, permitindo nortear a preparação de equipes para atuar nesses eventos, além de orientar contramedidas para a minimização dos danos. Aqui é possível visualizar a simulação da evolução temporal de uma pluma radiológica gerada pelo Argus e os diferentes níveis de radiação para uma situação hipotética, uma simulação hipotética no caso. Então, este trabalho tem como objetivo gerar rotas seguras para veículos aéreos em um cenário de DQBRN, visando uma mínima exposição às taxas de dose acumuladas de radiação durante o percurso. Em particular, este planejamento, além das taxas de dose de radiação, possui algumas características que podem ser consideradas em um cenário real. Por exemplo, a autonomia do veículo e a existência de obstáculos no ambiente de navegação. A velocidade do veículo também pode alterar o resultado da minimização desejada do problema. Além disso, precisa considerar como a radiação em um determinado ponto da região pode variar no tempo e em diferentes altitudes de navegação. Eu vou ilustrar um pouco melhor esses fatores mais adiante na apresentação. O problema de roteamento tratado neste trabalho, na verdade, pode ser visto como um problema de caminho mínimo, pois queremos encontrar uma rota entre dois nós, o nó origem e o nó de destino, onde a origem pode ser, por exemplo, o ponto de partida da aeronave, e o destino um ponto de resgate dentro da área de contaminação. A diferença é que, além dos fatores que comentei no slide anterior, agora o objetivo é minimizar o tempo que o veículo fica em áreas com maior radiação. Para explicar melhor, considere que o Argus fornece as taxas de radiação em uma grade, considerando o ambiente de navegação discretizado desta forma. Então, se quisermos calcular a taxa de dose de um ponto dentro desta célula até um ponto desta outra célula, por exemplo, temos que calcular a taxa de dose em cada trecho do trajeto. Isso depende do valor da radiação da célula e do tempo em que o veículo permanece naquela célula recebendo essa radiação. Então, se considerarmos RK como sendo a taxa de dose
da célula que contém o nó K e TK, o tempo que o veículo permanece nessa célula recebendo a radiação RK, a taxa de dose acumulada que queremos minimizar, indo do nó I até o nó J, é definida desta forma, onde G é o conjunto de nós do grafo que fazem parte do caminho IJ, incluindo os nós intermediários. Observe que, se considerarmos uma velocidade média, o valor de TK dependerá do espaço percorrido dividido pela velocidade. E com isso, nós temos um modelo matemático proposto, que consiste basicamente da formulação para o problema de caminho mínimo, incluindo a restrição para tratar a autonomia do veículo e redefinindo a função custo para atender o objetivo do problema, que é minimizar a taxa de dose acumulada no caminho total percorrido entre os N nós. Além disso, vamos considerar que o conjunto que representa a vizinhança de cada nó será definido de acordo com as células que podem ser visitadas a partir de I para gerar a rota. Aqui são ilustradas 3 tipos de vizinhanças que podem ser escolhidas. Por exemplo, a primeira indo em qualquer direção a partir da célula I e a última indo somente na direção das diagonais. Para esta vizinhança, pode ser definido também se será considerado o grafo completo ou contendo somente os nós adjacentes. O modelo atual trata então destes 3 fatores dentre os fatores apresentados anteriormente. No caso dos obstáculos, se o veículo está navegando a baixa altitude ou em áreas urbanas onde prédios ou montanhas poderiam ser considerados obstáculos para a navegação, eles devem ser considerados no planejamento também. Neste exemplo ilustrativo, temos 3 obstáculos, onde somente as células em branco que não têm obstáculos podem ser usadas para a navegação. Desta forma, o modelo matemático proposto pode ser aplicado nessa situação, onde basta considerar que o grafo não é completo, pois não seria possível ligar todos os nós, e a matriz de adjacência teria então somente os nós pertencentes às células livres para a navegação. Para mostrar a aplicabilidade do modelo, vou apresentar um exemplo ilustrativo contendo 24 nós e os níveis de radiação apresentados nessa tabela. No caso, estamos assumindo que as células possuem dimensão 1 e que a velocidade do veículo é constante e também igual a 1, e que a rota vai utilizar a vizinhança mostrada nessa figura. O modelo foi implementado no AMPL e os valores de D e J foram calculados previamente, pois no modelo são considerados dados de entrada. E como é um exemplo ilustrativo, vamos considerar um ambiente sem obstáculos. Eu vou apresentar os resultados considerando que a rota pode utilizar somente os nós adjacentes para seu deslocamento ou podendo utilizar quaisquer nós do grafo. No caso, teríamos um grafo completo, o que faz mais sentido no ambiente aéreo. No caso, a primeira situação será utilizada somente para comparar os resultados. Considerando o nó origem e o nó destino nos locais indicados aqui, podemos observar que a taxa de dose acumulada é reduzida quando temos o grafo completo, como podemos observar nesses 2 resultados. Outro teste que fizemos foi para verificar a influência da autonomia nos resultados. Para definir um valor limitante razoável, reduzimos o valor da autonomia obtido nos testes anteriores. Os resultados mostraram o aumento da taxa de dose acumulada, ou seja, a limitação da autonomia da aeronave resultou no aumento da dose acumulada de radiação. Isso mostra a importância de levar em consideração a autonomia do veículo ou utilizar veículos que consigam fazer toda a trajetória sem nenhuma limitação. Considerando que gostaríamos de produzir um resultado aplicável na prática, o próximo passo do trabalho consiste em incluir os demais aspectos que podem tanto influenciar o comportamento da pluma, como a resolução do problema em si, e que ainda não foram tratados. O primeiro está relacionado ao fato que estamos considerando uma velocidade média, ou seja, fixa durante todo o percurso. Mas, se considerarmos velocidades diferentes, resultados melhores poderiam ser obtidos em termos de contaminação. Por exemplo, velocidades maiores em células com maiores valores de radiação pode reduzir a contaminação final.
Uma possibilidade seria, então, considerar a velocidade como variável de decisão do problema. Além disso, precisamos considerar que a pluma evolui no decorrer do tempo. Até o momento, consideramos este fator fixo. No caso, consideramos no modelo os valores da taxa de dose que representam a pluma no modelo final da simulação. Também podemos considerar a metodologia que a pluma evolui de forma diferente nos diferentes níveis de altitude. Neste caso, precisamos considerar, além da autonomia do veículo, a viabilidade de fazer determinadas manobras para mudar de altitude, visando minimizar a taxa de dose acumulada. Neste caso, as características cinemáticas e dinâmicas do veículo precisam ser levadas em consideração, além de outros fatores como o gasto de combustível. Uma possibilidade para tratar esses dois últimos fatores seria a inclusão de nós fictícios nas mesmas posições de latitude e de longitude, para cada momento e para cada altitude de navegação. A dificuldade para utilizar o modelo matemático proposto neste caso é que o modelo é dependente do total de nós, e como o número de nós pode aumentar muito em uma aplicação real, pode ser necessário um tempo muito alto para encontrar a solução, além de dificuldade para gerar os valores de D e J. Para dar uma ideia, essa tabela apresenta todos os valores que foram calculados para o exemplo ilustrativo, que possui 24 nós, e considerando o caso onde a rota pode utilizar somente os nós adjacentes de cada nó. No caso do gráfico completo, toda a matriz precisaria ser preenchida. Com isso, a formulação matemática é sim importante para modelar o problema e entender melhor o contexto, mas podemos observar a dificuldade em utilizar para tratar o problema na prática, no caso desse problema específico. Desta forma, o uso de métodos heurísticos pode ser interessante, pois geram soluções boas em um tempo computacional aceitável. Inclusive, nós já temos um outro trabalho em andamento que trata o problema utilizando a heurística RRT, que é um método já utilizado na literatura para tratar rota em ambientes de navegação com obstáculos. Não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento da heurística devido ao tempo, mas aqui está o resultado da aplicação dessa metodologia para diferentes parâmetros, considerando duas soluções, dados esses valores de taxa de radiação e que a área possui esses três obstáculos. A RT implementada ainda não inclui também os fatores tempo e altitude, que será o próximo passo do trabalho, mas permite que a rota percorra qualquer espaço do ambiente, não precisando passar somente pelo centro das células geradas pela discretização do ambiente de navegação, que também é uma limitação do modelo matemático. Para finalizar, estamos trabalhando para aplicar a metodologia a esta simulação do prognóstico produzido pelo Código Argos, para um cenário nuclear hipotético, onde, a princípio, não existem obstáculos. Neste cenário, a grade possui 50 linhas e 50 colunas, ou seja, temos um problema com 2.500 nós. No momento, estamos preparando a entrada para o método heurístico a partir da saída do Código Argos. Só para dar uma ideia, o Argos forneceu mais de 5.000 arquivos com dados para este problema. E estamos trabalhando no momento para extrair apenas as informações úteis para nós. Nossa expectativa é que a metodologia consiga resolver o problema, mesmo considerando a sua complexidade. Com isto, eu finalizo a apresentação. Aqui estão nossos contatos para eventuais dúvidas. Obrigada pela atenção.